Amados irmãos, a paz do Senhor, que estão aqui na igreja e os irmãos que nos acompanharão em casa. É uma alegria muito grande, estamos começando nossa escola bíblica dominical. Amém? Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. E louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito em nosso meio. Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão bom que estamos na tua casa. Louvamos o teu nome pelo fato de tu estás conosco. Como é bom te servir, como é bom te buscar, como é bom adorar o teu nome. Ó Senhor, olha para nós com teu olhar de amor, de graça e de misericórdia. E esta manhã, abençoa-nos com a tua palavra. É o que nós te pedimos, desde já. Gratos te louvamos. Amém e amém. Irmãos, vamos nos sentar. Hoje, continuando o estudo de número 10. E no estudo 10, nós estamos analisando as ideias centrais, obrigado Cícero, pós-tribulacionistas. Essas ideias são aquelas que nos fazem entender o seguinte: o pós-tribulacionismo, ele crê, literalmente, que a igreja passa pela grande tribulação todinha e que a igreja é arrebatada no final da grande tribulação. Então eu quero começar com você, pegue 1 Tessalonicenses, amém? 1 Tessalonicenses, vamos juntos. Em 1 Tessalonicenses, você tem, e eu tinha pedido para que você, meu amado irmão, lesse 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, todinha de uma vez só, e creio que foi produtivo. Você, meu amado irmão, que leu, você viu que quando Paulo escreve aos irmãos na igreja de Tessalônica, o que Paulo faz? Paulo, obviamente, começa elogiando e engrandecendo os irmãos ali na igreja em Tessalônica. É interessante como ele fala da fé dos irmãos, como ele fala o quanto Deus tem sido maravilhoso com aquela igreja, que mesmo passando por tribulações, aquela igreja simplesmente era uma igreja forte, poderosa, vigorosa. E é engraçado, depois você compara a carta de Tessalonicenses à carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, a diferença é abissal e gritante. Enquanto em Tessalônica ele diz, olha, a fé de vocês é conhecida em todo lugar, vocês são exemplo em toda a Acaia. Né? A Acaia era a região da Grécia, que na época não era chamada Grécia, era chamada pelos romanos Acaia, porque Roma era a dona do mundo e podia dividir o mundo como quisesse, bem como dar o nome a cada região que desejasse. E é interessante que Tessalônica, Corinto, eram todas cidades gregas. Mas Paulo chega e diz, olha, vocês que estão aí na Acaia, ou seja, na Grécia, essa região, vocês são exemplo. E todas as igrejas da Acaia, ou seja, da Grécia, simplesmente elogiam vocês. E aí o que acontece? Ele diz assim, oh, eu estou tão feliz, porque eu tive que sair correndo, eu apanhei, não foi tão fácil estar no meio de vocês, e eu estou feliz. E aí, quando ele chega lá no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele diz assim, não é para ficar triste. Não é para ficar triste em razão dos que morreram. E aí ele vem e ele coloca para os irmãos
algo extremamente simples. Ele diz o que vai acontecer com estes que morreram. E ele recorda aos irmãos os ensinos que ele deu sobre ressurreição e sobre arrebatamento. E aí, ele diz exatamente a partir do versículo 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de maneira alguma precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Ou seja, ele está dizendo, coloca uma coisa no coração, vai ter ressurreição. Eles vão ressuscitar. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados na vinda do Senhor. Então se consolem com estas palavras. E ele fecha a carta exatamente dizendo como é que nós temos que viver à luz da proximidade da volta de Cristo. Daí o capítulo 5 todo. Então, no capítulo 4, Paulo nos ensina sobre o arrebatamento. E no capítulo 5, ele diz como é que a gente tem que viver depois que entende o que é o arrebatamento. E aí, ele diz de forma muito clara. Vamos juntos? O capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e à época, não há necessidade que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão do dia em que o Senhor vem como ladrão. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Com brevidade vem. Versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em treva, para que esse dia vos pegue como ladrão, vos apanhe com surpresa. Porquanto vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, de noite se embriagam. Nós não somos da noite, nós somos do dia. Sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e do amor, tomando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para o quê? Ira. Mas para alcançar salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele, consolai-vos uns aos outros. Gente, Paulo então pega 1 Tessalonicenses, para deixar claro algo. Primeiro, eu estou feliz com vocês da igreja de Tessalônica, porque vocês são um exemplo. Segundo, olha que vocês são um exemplo no meio de uma tumultuada sociedade que persegue vocês. Daí o capítulo 1 e 2. Agora eu quero tirar de vocês uma preocupação terrível. Vocês estão tudo desesperados com o pessoal que morreu, porque Jesus ainda não voltou, né?
Presta atenção. Eu sei que aí na Grécia, ensinaram para vocês que morreu, acabou tudo. Que não há vida após morte. Mas eu quero ensinar algo para vocês da parte do Senhor. Não é minha não, do Senhor. Tem vida após morte. E Jesus está voltando. E preste atenção, irmãos, em Tessalônica. Ele está voltando. E quando ele voltar, ele volta para pegar a gente nos ares. E nós vivos, porque Paulo acreditava que ele viria Jesus voltar. Nós vivos não vamos preceder os que morrem, não. Os mortos serão levantados. Primeiro que a gente encontra com Jesus nos ares. Depois a gente encontra com Jesus nos ares. Então, consolai-vos. Sabe por quê? Porque além de ter arrebatamento, Deus não nos destinou a ira. Bota isso no coração. Gente, na época de Paulo, não é como hoje. Cada um com sua Bíblia. E o melhor, ainda pode escolher tradução, né? E Bíblia está baratinho, graças a Deus. Nunca tivemos tanta Bíblia impressa. E nunca tivemos tanto analfabetismo bíblico. É doloroso. O povo lê tudo menos Bíblia. E quando lê Bíblia, ainda quer interpretar pelo seu jeito. Mas tudo bem, o Senhor terá misericórdia. Escute. Consolai-vos. Porque, em primeiro lugar, quem está morto vai ressuscitar. E vai ressuscitar para se encontrar com Cristo aonde? E isso Cristo está fazendo porque Ele não nos destinou a sua o quê? Ira. Ficou claro? Aí como é que se vive? Aí do versículo 12, do capítulo 5 em diante, Paulo vem dizendo como é que se vive. 17. Vai orar sem cessar. 18. Vai dar graças a Deus em tudo. 19. Não apague o espírito. 20. Ninguém despreze profecias. E julgai todas as coisas. 22. Se livra do pecado. Quer saber como se vive em 2022? Leia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 até o 28. Você vai ver como é que se vive, de forma digna, esperando a vinda de Cristo. Oh, que lindo. Aí, Paulo, feliz da vida com a igreja, fica sabendo de um problema. Qual é o problema? Entrou dentro da igreja, Gedeon, uma galerinha trazendo a seguinte doutrina. Paulo já ensinou para vocês que vai ter o dia do Senhor? Já ensinou. Paulo disse que esse dia é horrível. Sim. Que é dia em que o Senhor vai arrebentar Deus e o mundo? Sim. E quer chamar de grande tribulação? Sim. Pois é. Paulo já ensinou para vocês que vocês já estão vivendo na grande tribulação? Aí eles, Paulo ensinou para a gente que se a gente viver de acordo com a palavra de Deus, que foi revelada a ele, a gente não vai passar pela ira, não. Pois é, né? Eu também sou apóstolo. E tem uma nova revelação para vocês. O dia da ira já chegou. E a igreja já está passando pela grande tribulação. Paulo enganou vocês. Tanto está passando que vocês estão passando por toda essa dificuldade. Tanto está passando que os imperadores já estão perseguindo vocês. Tanto está passando que vocês estão comendo o pão que o diabo amassou. Vocês não têm ideia na cabeça, não? Não sabem ler Bíblia, não? Esse tipo de gente entrou na igreja, irmãos.
Paulo, então, agora tem que escrever a segunda carta aos Tessalonicenses para dizer, esses que estão dizendo que o dia da ira chegou, que Deus os reserve para o dia da ira. Que Deus pegue essa cambada e bote na grande tribulação esses demônios. Porque eu já ensinei para vocês que a igreja não é destinada à ira. E vos escrevo. 2 Tessalonicenses, pastor, peraí. Então já tinha pós-tribulacionista. Na época de Paulo, meu amigo, já tinha. Já tinha gente na época de Paulo dizendo que a igreja ia passar pela grande tribulação. E graças a Deus, Deus levanta Paulo para colocar as coisas no devido lugar. Por isso que eu pedi para você ler 1 Tessalonicenses e 2. Por quê? Porque são cartas. Gente, na época de Paulo não tinha WhatsApp. Na época de Paulo não tinha WhatsApp. A gente se comunicava por cartas. E o pior, as cartas tinham que ser levadas de um canto para outro, demorando quase 6 a 8 meses. Com perigo de serem roubadas, extraviadas. Então você só entende 2 Tessalonicenses se você ler direitinho 1 Tessalonicenses. E 1 Tessalonicenses é exatamente o que eu te passei. Você leu. Se eu tivesse interpretado errado, você mesmo aqui na igreja já teria dito, mas pastor, eu li e entendi outra coisa. Os irmãos que se comprometeram e leram, viram que acabei de falar o que está em 1 Tessalonicenses. Agora vamos para 2 Tessalonicenses. Olha que lindo. Capítulo 1. Na época de Paulo, chegou a carta de 2 Tessalonicenses na igreja. A igreja estava como a nossa aqui, ó, domingo de manhã. Ela não estava num local tão bonito como esse, porque era a casa de algum irmão mais rico, onde a gente se reunia. A gente não tinha templo nessa época. A gente se reunia em casas. E quando não tinha casa, que todo mundo estava querendo bater em nós, aí era num cemitério mesmo. Tá? Então, imaginemos que hoje nós somos a igreja de Tessalônica, e acabou de chegar a segunda carta de Paulo. Como é que a gente sabe que chegou a segunda carta de Paulo? Fácil. Paulo não é bobo, não. Paulo sabia que muita gente escrevia em nome dele. No final da carta, está a assinatura dele. E quem trouxe a carta? Alguém do ciclo dele. Por exemplo, lá em Romanos, quem levou a carta foi uma mulher chamada Febe. Olha o problema, hein? Você que leva as cartas de Paulo, ao ler a carta de Paulo para a igreja, Gedeon, se a igreja não souber interpretar, você tem que interpretar. Olha quem era Febe. Não era qualquer uma, não. Essa carta aqui, quem foi que trouxe? Talvez Timóteo? Talvez Silvano? Talvez Epáfras? Paulo estava cheio de gente acompanhando, graças a Deus, para o cumprimento. Mas nós vamos passar por uma experiência espiritual maravilhosa agora. Você vai fingir que você é a igreja de Tessalônica. E você vai ficar com um olho na Bíblia, porque você tem um privilégio a mais do que a igreja, porque lá eles só ouviam. E quem trazia a carta lia. E de vez em quando explicava. Entendeu? Porque saiu do mesmo autor, para não ter erro. Então, irmãos de Tessalônica, a carta de Paulo chegou. Vamos ver o que ele fala para a gente? Capítulo 1. Opa, desculpe, não tinha capítulo na época. E nem versículo. Era uma carta. Vamos ler? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos,
cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Meu Deus, se eu sou da igreja de Tessalônica, o ego já começa, ó. Paulo me alimentando a alma e dizendo: parabéns. O amor de vocês não é só de palavra, não. É verdadeiro e cresce a cada dia. Rapaz, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós. Meu Deus, que igreja amorosa. Nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância na fé. Era um povo que tinha fé. Em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Era uma igreja que apanhava. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Paulo diz assim, ó: parabéns. Parabéns por cada surra que vocês levam por causa do Evangelho. Isso é sinal de que vocês são crentes. Que diferença do Evangelho de hoje, hein? Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Meu Deus, baixou agora em Paulo. O ódio. Que Deus dê paga a esses bandidos que estão batendo em vocês. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor com os anjos e seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vão sofrer penalidades de eterna destruição, banidos do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem naquele dia, porque foi crido entre vós o nosso testemunho. Meu Deus. Paulo acabou de lembrar para a igreja que vai chegar o dia justo do massacre de Deus. Que Deus vai pegar toda a galera maligna e malandra e vai arrebentar. Que Deus simplesmente, por enquanto é Pai, mas vai ser também juiz, e vai retribuir cada sofrimento que cada irmãozinho simples aqui da igreja de Tessalônica sofreu. Você acha que quando um crente sofre, o Senhor não está sabendo? Você acha que o que fazem com cada um de nós, o Senhor não está sabendo? O Senhor vai pagar. Só que aqui Paulo está falando de quê? Do arrebatamento? Que tira a igreja para a glorificação? Não. Paulo aqui está falando da segunda vinda, quando o Senhor desce com fogo, com furor, para arrebentar todas as coisas. Ah, pastor. Então Paulo olha para eles e diz assim, ó, preocupa não com o sofrimento que vocês estão tendo. Isso mostra que vocês são dignos do Evangelho, porque o próprio Senhor já tinha dito, bem-aventurados sois vós, que por causa do meu nome sofrerem toda injustiça, por causa do meu nome forem perseguidos, é grande o galardão de vocês. Agora, somos bem-aventurados, mas Deus é justo. E Deus vai pegar um por um e vai arrebentar no dia da sua volta. E aí ele diz, por isso também, não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da vocação e cumpra com poder todo o propósito da bondade da obra da fé, a fim de que o nome do nosso Senhor seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo.
Então Paulo começa a carta dele dizendo assim, ó, eu sei que vocês estão apanhando. E parabéns porque isso mostra que vocês são crentes. Mas não se preocupem não, que Deus é vingativo. Ele prometeu que não vai ter só o arrebatamento, como eu expliquei para vocês lá na primeira carta. Deixa eu explicar uma coisa nova para vocês. Está chegando o dia do Senhor. E é dia de ira. Dia em que Ele vai arrebentar todo mundo. E pode ficar tranquilo, quem está arrebentando vocês vai ser julgado por Ele também nesse dia. Preocupe-se não. O Senhor vai vingar um por um de vocês. Um por um. Então qual é o assunto inicial aqui da carta, gente? Sofrimento daquele povo. E certeza de que Deus iria vingá-los. Não no arrebatamento, mas na volta. Na sua segunda vinda em glória com a própria igreja. Aí continuando, porque na sua Bíblia começa o capítulo 2, mas para eles não tinha o capítulo 2. Você já imaginou como essa notícia foi uma bomba na igreja? Eles ficaram assim, meu Deus, coitado do povo que caiu na mão do Senhor. Meu Deus. Aí Paulo continuando, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Aí ele muda. Ele diz, se lembra do que a gente falou. Ou seja, simplesmente a vinda do Senhor, nossa reunião com eles. Não vos demovais da vossa mente. Opa! Por que ele diz, não vos demovais da vossa mente? Porque tinha gente dentro da igreja querendo mudar o que ele ensinou. Olha que interessante. Não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Meu Deus, tinha gente escrevendo cartas, dizendo o contrário de Paulo. Tinha gente, talvez falando em línguas estranhas, e pregando, como se estivesse trazendo uma nova notícia completamente diferente, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Gente, presta atenção. Não chegou o dia do... Vamos de novo? Supondo como se tivesse chegado o dia do Senhor. Não chegou o dia do Senhor. Significa que dentro da igreja tinha gente pregando que o dia do Senhor tinha chegado. E Paulo estava dizendo, não chegou o dia do Senhor. Não chegou o dia do Senhor. Por quê? Porque o dia do Senhor é dia de dor, de lamento, de grito, de choro. É dia horrível. E tinha gente dizendo que eles já estavam então no dia do Senhor. Ou seja, na grande tribulação. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha o quê? Apostasia, e seja revelado o homem da o quê? Então Paulo chega e diz, só vem o dia do Senhor, estou dando uma nova dica para vocês, quando for revelado o homem da o quê? Iniquidade, o anticristo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário, ostentando como se fosse o próprio Deus. É como se Paulo tivesse dito, olhem para Jerusalém. No santuário já se sentou alguém dizendo que é o próprio Deus. Então o anticristo não chegou. E se o anticristo não chegou? Não começou o dia do Senhor. Não começou a grande porque ele é o grande personagem
da grande tribulação. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? Aqui é que dá ânimo para qualquer pregador do Evangelho. Porque pregadores do Evangelho, sérios, eles às vezes ficam pensando assim, meu Deus, como é que ainda me perguntam isso, se há mais de 50 anos eu estou ensinando isso? Como era com meu pai? E você ensina, e a pessoa faz questão de esquecer. Mas se Paulo disse, eu acabei de ensinar isso para vocês, como é que vocês estão acreditando numa porcaria dessa? Então, pregadores do Evangelho, é ensinar, e reensinar, e reensinar. E não ficar revoltado quando vier a pergunta de tudo aquilo que você já ensinou. E ensina de novo, porque graças a Deus quem convence o homem do pecado, da justiça, é o Espírito Santo. E Paulo disse, eu já ensinei isso para vocês, não deixa ninguém enganar não. E agora sabeis que o que detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Ou seja, Paulo chega a dizer, eu disse para vocês o que detém ele se manifestar. Vocês sabem. Que pena, né? Paulo podia ter dito aqui se era o Espírito Santo ou se era a igreja. Mas sendo o Espírito Santo ou a igreja, não tem problema. A gente crê que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele sai de cena porque ele vai levar a igreja aos céus no arrebatamento. E aí ele permite que o anticristo haja. Então, não é que o Espírito Santo deixe de agir. É que nesse momento o Espírito Santo está desempenhando todas as funções para as quais ele foi enviado à terra. Mas no arrebatamento, ele entrega a noiva para o noivo. Porque ele está preparando. Então, ele permite o Espírito Santo que o anticristo venha e de forma avassaladora haja na terra. Então, Paulo diz, o anticristo não pode se manifestar porque alguém o detém. E aí ele diz, e agora sabeis que o que detém, para que seja revelado somente para a ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera. E agora somente que seja afastado o que o detém, que é o Espírito Santo. Então será de fato revelado o iníquo. Que por enquanto hoje todo mundo fica assim, oh meu Deus, quem será o anticristo? Preocupe-se não. A igreja vai subir, e aí quem ficar, saberá quem é o anticristo. Tá bom? Preocupe-se não. A quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, Paulo está dizendo, gente, presta atenção, o dia de Cristo ainda não chegou, porque o dia de Cristo, ele começa lá na manifestação do anticristo, e ele termina lá com a vinda do Senhor para matar o anticristo com o sopro da sua boca. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios, e com todo o engano e injustiça que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para que sejam salvos. É por esse motivo que Deus manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se na justiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para quê? E não para quê? Para ira. Pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante nosso Evangelho, para alcançar a glória do Senhor Jesus. Assim, pois, permanecei firmes,
e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console os vossos corações e confirme toda boa obra e boa palavra. E aí, obviamente, no capítulo 3, ele termina mandando saudações, dizendo: orai, 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 e abençoando toda a igreja. Pastor, então, 2 Tessalonicenses, Paulo escreve literalmente para dizer que a igreja não estava vivendo no dia do Senhor, ou seja, no dia da ira, na grande tribulação, e que para isso acontecer tinha que vir antes o anticristo. Isso. E para vir o anticristo, tinha que ser retirado da terra aquilo que detinha a operação completa do anticristo. Isso. Então esse é o motivo, pegue a sua revista, lá na página 61. Lá na página 61. Ponto número 3. Vamos lá? Pegue sua revista, página 61, ponto número 3. Argumento histórico, 3.1. Achou aí? Existem vários argumentos nos quais se apoia o pós-tribulacionismo. O primeiro é um argumento histórico. Sua posição para nos contradizer é que o pré-tribulacionismo seria uma doutrina nova, surgida nos últimos 100 anos e, consequentemente, deve ser rejeitada, pois não é apostólica. Uai. Se Paulo, então, não é apóstolo para os pós-tribulacionistas, ótimo. Para mim, ele é apóstolo. E ele deixa bem claro, o que aqui está. Vire para a página 62. O nosso autor, ele simplesmente coloca o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 1. Está em azul o texto, está vendo aí na página 62? Em azul. O texto, viram? Pulando o texto, porque nós já lemos o texto, acompanhe a leitura comigo. Ao analisarmos esse texto, vemos claramente o cerne do que o apóstolo está falando, para que os irmãos não abandonem o que já havia sido ensinado sobre as etapas da vinda do Senhor, tanto presencialmente, quando esteve com eles, quanto pela primeira carta que escreveu sobre a volta de Cristo. Ou seja, primeiro vem o arrebatamento, que é o nosso consolo, a boa esperança da eterna alegria. Depois, em seguida, a grande tribulação, a ira vindoura, da qual a igreja estaria livre de passar por ela. Não podemos nos esquecer que o apóstolo Paulo era um profundo conhecedor da lei e dos profetas, e que cresceu aos pés de Gamaliel. Portanto, ao ouvir proferir a frase ira vindoura, estava especificamente falando da grande tribulação. E aí em 1 Tessalonicenses ele já dizia que Deus nos salvou da ira vindoura. Vamos lá. Em 2 Tessalonicenses, Paulo apresenta 3 formas que os cristãos estavam sendo enganados, afirmando que tinha chegado o dia do Senhor, ou seja, os 7 anos da tribulação. Por Espírito, por palavra, por epístola. Último parágrafo da página 62. Agora vamos pensar um pouquinho. Se os irmãos em Tessalônica fossem pós-tribulacionistas, o que iria perturbá-los se estavam cientes que passariam pela grande tribulação? Já pensou nisso? Quer dizer, se os irmãos em Tessalônica já acreditavam, Cristina, que iam passar pela grande tribulação, eles estavam preocupados com o quê? Muito ao contrário.
Eles tinham sido ensinados por Paulo, que não passariam pela grande tribulação. E aí, quando começaram a falar que já estavam na grande tribulação, aí é o que perturbou. Continuando, não ficariam perturbados de forma alguma. Mas, pelo contrário, o que estava perturbando era exatamente a mensagem pós-tribulacionista de que os problemas enfrentados era porque já estavam passando pela grande tribulação, sendo que os ensinos anteriores de Paulo, o apóstolo, já havia lhes falado que os crentes não passariam pela ira vindoura. E esse era um grande objetivo da graça e da salvação em Jesus Cristo, motivo de regozijo e de alegria. Por isso que o apóstolo, em sua segunda carta, está instruindo os irmãos em Tessalônica que não ignorem ou rejeitem o que tinham aprendido, mesmo que a persuasão e a insistência por parte dos contrários, pós-tribulacionistas, fosse avassaladora. E muitas vezes, fazendo até passar por ele próprio. O que eles estavam ensinando? Que os irmãos naquela época já estavam passando pela grande tribulação. E é exatamente por conta disso que Paulo fala sobre o anticristo. Que não poderia haver grande tribulação sem o anticristo. Sem o pacto de Israel. Sem a quebra do pacto. E ele se assentar no trono em Jerusalém. Vá para a página 64. Depois os irmãos leem tudo. Olha que interessante. Aí o autor faz a mesma análise que eu fiz com você agora em sala de aula. É só você ler de novo. E na página 64, você pode ver que tem a coluna da esquerda e a coluna da direita. Na página 64. Na coluna da direita, você tem o primeiro parágrafo dizendo, aqui Paulo fala sobre práticas. Leia esse parágrafo depois. Eu quero a conclusão do autor, que começa no segundo parágrafo dizendo, portanto. Portanto, o ensinamento pré-tribulacionista do arrebatamento é sim apostólico. Paulo deixa isso bem claro nas suas duas cartas aos irmãos em Tessalônica. E menciona, inclusive, os ensinamentos pré-tribulacionistas que fez quando estava com eles presencialmente. Sabe, irmãos, nós não somos pós-tribulacionistas, porque Deus não destinou sua igreja à ira. E porque Paulo escreveu 2 Tessalonicenses. E de forma muito clara, deixou os fatos para a gente. O sofrimento que eu e você sentimos hoje. Você que tem problemas em casa com tua esposa. E está perto do divórcio. Você que não tem problemas com a esposa, mas está com problemas com câncer. E sabe que isso está te corroendo. E te matando dia a dia aos poucos. Você que não tem problema com esposa ou com câncer, mas está desesperado porque não sabe o que vai comer amanhã, porque perdeu o emprego. Isso é tribulação que nós passamos, e na maioria das vezes porque o mundo jaz no maligno, e nós somos do Senhor. Você se alegre, e eu tenho que me alegrar, porque o Senhor está sendo dignificado por intermédio da nossa vida. Porque no mundo nós teríamos tribulações. Mas isso não é a grande o quê? Sabe por quê? Porque o Senhor disse que a grande tribulação é a ira de Deus e a ira do Cordeiro. E Deus não nos destinou a ira. E Paulo, de forma muito direta, disse assim:
para que comece esse dia horrível que é o dia do Senhor, a grande tribulação, o anticristo tem que se manifestar. Para ele se manifestar, aquilo que o detém tem que sair. Se você acredita que o que detém o anticristo é a igreja ou o Espírito Santo, não tem problema. O Espírito Santo está dentro da igreja e a igreja vive por causa do Espírito. Quando houver o arrebatamento, que o Senhor nos levar e nos apresentar o Espírito Santo, a Deus o Pai, aí sim se permite que o anticristo se manifeste. E aí sim, a grande o quê? Tribulação. Então louvado seja o nome do Senhor, porque a igreja não vai passar pela grande tribulação. E quem diz que isso é uma doutrina nova, não conhece primeira e segunda o quê? Tessalonicenses. Senhor, tua palavra foi pregada, discernida e ensinada. Ó Senhor, muito obrigado por tudo. Dá-nos agora um momento maravilhoso na reunião administrativa que teremos e abençoa-nos em tudo. Amém.